ou na testa ou na mão direita. É uma só moeda, uma só forma de pagamento, é uma só forma para poder comprar alimento, um só dinheiro. Depois desses 3 anos e meio da falsa paz, o próprio Cristo ele vai vir. Aqueles que rejeitaram a falsa paz, ele vai matar e vai ressuscitar no milênio. Logo após os 3 anos e meio em seguida, vai vir a grande tribulação, a qual os cavaleiros do livro de Apocalipse vão ser soltos. Então eu tenho que dizer para alguém: você que está aqui embaixo, que ainda continua nas suas práticas do pecado, se arrependa, porque o reino de Deus ele ainda está próximo. Mas pregador, eu escuto isso há muito tempo. Não importa, se arrependa. Pregador, é desde o tempo da minha avó. Não importa, se arrependa. Até porque quem me levantou aqui para poder pregar sobre o arrependimento da cruz foi o próprio Deus. Se ele me trouxe aqui é porque eu entendo que ainda tem uma igreja que ainda precisa de cura, e essa igreja é essa. Satanás ele pode tentar parar, pode tentar machucar, pode tentar parar esse ministério, mas quando veio para o culto, Satanás ele teve que bater em retirada. Até porque quem fez a promessa na tua casa, na tua família e no teu ministério ainda foi o Senhor. Eu ainda tenho uma coisa para liberar para aquele que ainda tem mão para levantar e a boca para dar glória. Porque toda ferramenta é preparada contra ti, ela não prosperará. Até porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Glória! Olhando para a cruz eu me lembro, e eu sei que Deus ele ainda trabalha com as portas fechadas. Eu já falei isso no outro ministério, mas eu vou falar aqui. É quando eu tinha 8 anos de idade, eu vejo meu pai no preso pela primeira vez. No total, meu pai ele tem 18 anos que ele foi preso. Com 8 anos eu vejo ele indo preso no porta-mala da viatura. Com 12 anos de idade, que eu fui saber que meu pai estava preso e que não ia mais sair. É quando eu pego, começo a olhar para minha mãe e falo: mãe, cadê meu pai? Minha mãe fala: seu pai está trabalhando, ele só volta de manhã. Todas as noites eu ficava acordado esperando meu pai chegar. Toda noite eu perdi um sono para esperar meu pai chegar desse trabalho. Até eu descobri que ele estava preso. Quando eu peguei, fiquei sabendo que ele estava preso. Logo após, quando eu tinha 12 a 13 anos de idade, eu fiquei sabendo que meu pai estava com câncer. E ele ainda preso pega câncer. Meu pensamento foi: ele não tem mais jeito, ele vai morrer. Quando eu penso nisso, logo após ele é tratado do câncer. A porta que Deus fechou para o meu pai, ele usou a porta fechada para curar ele do câncer. Então eu sei que o Deus que ele está aqui dentro ainda cura câncer, ainda cura leucemia, ainda cura diabetes. Eu não estou pregando aqui para qualquer um, não. Eu estou pregando para aquele que veio para receber cura. Até porque eu estivesse aqui dentro ainda a cura de Deus para esse ministério. É o meu pai sendo curado do câncer dentro da cadeia. Com cerca de 14 anos eu começo a usar droga, começo a beber, começo a fumar, começo a tirar. E até eu pegar e tentar tirar minha vida. A primeira vez que eu tentei tirar minha vida, eu cortei os meus pulsos. Segunda vez eu pulei na frente de um ônibus. Até hoje o meu cotovelo ele é trincado por conta da batida. Na terceira vez eu peguei uma faca e enfiar na minha barriga. Até vinha uma voz na minha cabeça: não faça isso. Eu olho para o lado, não tem ninguém, olho para o outro, não tem ninguém. Eu guardo aquela faca, vou tomar banho. Enquanto eu estou no banho, é a água descendo sobre o meu braço. Conforme a água desce, vem o sangue caindo também. Então toca aquele louvor: aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Então eu comecei a chorar sem entender o que estava acontecendo. Até chegar numa segunda-feira de manhã, após 3 dias virado, após 3 dias usando droga, bebendo, fazendo tudo que Satanás gostava. Eu chego em casa segunda-feira de manhã, a minha mãe me levanta para ir trabalhar. Em uma conversa com meu pai diz:
Kátia, cadê o Pablo? Então minha mãe fala pro meu pai, para mim, se esse moleque tivesse morto ia ser melhor. Meu pai falou, é bom que se ele morrer eu pego o corpo dele e jogo no rio. Assim eu não tenho que gastar dinheiro com caixão. Quando eu escuto aquilo, eu começo a chorar. Porque eu ainda estava drogado e estava no quarto do lado. Eu não estava com sono. E quando eu estou no trabalho, estava bebendo e estava fumando, escutando música mundana. Passa uma irmã, sai até o pé, o coque na cabeça, olha para mim, aponta para mim e fala, eu ainda vou orar pela sua vida. Glória a Deus. Eu, da boca para fora, falei, amém. Mas na minha cabeça foi, pode orar o tempo que você quiser, que isso nunca vai mudar. E é logo quando vem um convite em uma quarta-feira de manhã, vamos para o culto. Eu começo a colocar impedimento. Só for para o culto se isso acontecer. Acontecia. Não. Só for para o culto se isso acontecer. E acontecia. Quando chegou no horário do culto, eu entro por aquelas portas, aonde na igreja só tinha Pedro, Tiago e João. Meu Deus. Eu sento no fundo da igreja, aonde vem uma irmã do coque, sai até o pé e me cumprimenta. A paz do Senhor, meu filho. E eu olho para ela e eu falo, tudo bem, tia? Como a senhora está? Ela, é benção. Seja bem-vindo. Quando me apresentam lá na frente, eu com vergonha levanto a minha mão. O pastor desce do altar e vem falar comigo. Venha mais vezes. Eu olho para ele e falo, vou tentar. Conforme o tempo passa, eu começo a ir para a igreja nos dias de quarta. Minha mãe olhava para mim me arrumando indo para a igreja. Ela falava, está se escondendo através da Bíblia. Para de fingir aquilo que você não é. Para de ser aquilo que você não é. Então eu olho para minha mãe e eu falo, pode falar o que você quiser, porque eu ainda tenho uma promessa. Até eu chegar em uma quarta-feira e não ir para o culto, eu vou para o baile e começo a pensar, hoje eu vou gastar tudo em droga. Quando eu chego lá, Deus vem e fala para mim, sai desse lugar que eu já te tirei daqui. Para de ir para o lugar que eu já te tirei há muito tempo. Então quando eu chego no domingo, eu vou para a igreja para compensar o dia de quarta-feira. Quando eu entro na igreja no domingo, eu começo a chorar que nem uma criança quando apanha da mãe. Eu começo a chorar com tanta alegria sobre aquele culto, porque eu pude ver o amor de Deus sobre aquele pregador. O pregador, ele não era famoso. O pregador, ele não pregava muito bem. O pregador, ele não tinha uma boa oratória, porém ele ainda era cheio da presença de Deus. Então eu passo a entender que se Deus quiser usar o analfabeto para poder falar com nós, Ele usa. Se Deus quiser usar alguém que tem uma melhor oratória, Ele usa, porque Ele é Deus. Se Deus quiser me tirar aqui e colocar alguém que não sabe ler, Ele coloca. Por quê? Porque Ele é Deus, Ele escolhe quem Ele usa, da forma que Ele usa e como Ele usa. Até chegar em uma quarta-feira, vem um pregador de idade, e então ele faz o apelo. Tem alguém em nosso meio que quer aceitar Jesus como verdadeiro e único Salvador? Do meu lugar lá do fundo eu levanto a minha mão, chorando eu vou para o altar. Então eu pego e coloco de joelho. Então eu me lembro que logo após uma semana eu começo a ir para os cultos todos os dias. Depois de 3 meses eu me batizo. E conforme o tempo passou, quando eu estou no salão, escutando louvor, lendo a Bíblia, a mesma mulher que passou lá atrás, entrou no salão, colocou o dedo na minha cara e falou, eu vou orar por você. Ela entra no salão, se coloca de joelho e começa a orar. Então ela olha para mim e ela diz, hoje eu posso ver que as minhas orações ainda têm fruto. Eu olhando para aquela mulher e eu me emocionando cada vez mais, porque ela pegando e tendo 3 filhos, um marido que não é crente, orando no quarto dela pela vida de um desconhecido. É quando eu falo que a oração é Deus olhando para esse ministério e falando, eu ainda sei que essa casa que ainda ora, ainda tem
conhece as nossas orações. É alguém que não me conhecia, olhava para mim, e quando olhava para mim, ainda falava: esse daí vai pregar. Eu olhei para ela e falei: minha filha, eu tenho vergonha de falar, só sei gaguejar, e olha lá, se eu não ficar nervoso e quiser ir no banheiro. Ela falou: não se preocupa, porque Deus ainda tem uma promessa na sua vida. E a promessa eu posso ver que hoje ainda está de pé, porque já são 4 anos que eu estou na presença de Deus. E hoje eu posso ver que as orações daquela mulher ainda têm poder. Eu venho pedir que os irmãos se coloquem de pé. Santo é teu nome, Rei da Glória. Aleluia. Glória a Deus. Ele está em casa. Algum parente não está aqui dentro. É quando você ora que você começa a falar: eu ainda quero que aquela pessoa venha para o culto comigo. Interceda você mesmo pela sua família. Ore você mesmo pela sua casa. Soberano Deus, eterno Pai. Querido e santo Deus, Pai amado, Deus poderoso e santo, Senhor Jesus. Estamos, meu Deus, meu Pai, Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai da glória, Jesus, diante do Senhor, meu Deus. Vai tomando diante das tuas mãos, meu Deus, meu Pai, Jesus, querido e santo Deus, meu Pai da glória, Jesus, poderoso e santo, Senhor Jesus, meu Deus, Pai. Cada vida, meu Deus, meu Pai, Jesus, santo Deus, Pai, nesta noite, em nome de Jesus, meu Deus, Espírito Santo de Deus, meu Pai amado, Jesus, querido e santo Deus, Jesus. Vai entrando, meu Deus, meu Pai, Jesus, santo Deus, Pai, em cada vida nesta noite, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, meu Pai, aleluia, Jesus, glória a Jesus, santo, santo. Pai, eu ainda creio que o Senhor ainda está convido para esse ministério. Eu venho lhe pedir, Senhor, escuta a oração da minha irmã que está aqui dentro, Senhor. Escuta, meu Pai, a oração do meu irmão que está aqui dentro, meu Pai. Ele vai a ser me cantarada. Demando caralácia, demando carabai. Ele vai a ser me cantarábia. Pai, eu ainda creio que o Senhor é aquele que ainda opera o milagre no nosso meio. Pai, eu venho lhe pedir, coloca a tua mão sobre esse ministério aqui hoje, Senhor. Se eu ainda tenho vida no altar, se eu ainda tenho crédito com o Senhor, meu Pai, eu venho lhe pedir, meu Pai, quebra laço de morte aqui hoje, meu Pai. Porque eu ainda creio, meu Senhor, que o Senhor é aquele, meu Pai, que ainda cura, liberta e salva, meu Senhor. Desce, meu Pai, com teu renovo aqui hoje, meu Pai. E começa, meu Pai, a colocar a tua mão sobre a vida da minha irmã que está aqui dentro agora, Pai. Pai, eu venho lhe pedir, conforme o Senhor vem entrando sobre esse ministério, Pai. Envolva, meu Pai, os meus irmãos aqui agora com tua presença, Pai. Elevar a submissão da área. Emando que elevar ser rei, emando para Pai. Pai, eu ainda creio que esse ministério ainda tem promessa, Senhor. Eu ainda creio que essa casa de oração, meu Deus, ela ainda tem uma promessa aqui no céu. Jesus, aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Elevar a submissão da área. Emando que elevar ser rei, emando para Pai. Pai, eu venho lhe pedir que esta noite, Senhor, manda o teu anjo para esse ministério, Pai. E coloca, meu Pai, o teu anjo sobre aquela porta, Pai. É porque tem alguém que entrou aqui dentro, Pai, que pensou em tirar a própria vida, meu Deus. Mas o Senhor conhece o coração desta mulher, meu Pai. Eu venho lhe pedir, meu Pai, desça com renovo aqui hoje, meu Deus. Aleluia. Eu para a submissão da área. Eu mando que você venha, Glória, eu mando glória, para glória, Pai. glória, aleluia, meu Deus, aleluia. Cristo, ele faz o que ninguém quer fazer, prega o que ninguém quer pregar, mas o que é mais interessante, que com o passar do tempo, nós podemos ver algo de extrema importância, em uma grande discussão em solta Barrabás e crucifica Cristo. Porém eu entendo que aquela cruz foi necessária, até porque Deus, ele amou o mundo de tal maneira para que o Filho do Homem não pereça, para que todo aquele que tem fé em Jesus não pereça, mas que tenha a vida eterna. Aleluia.
Então eu passo a entender que quando ele estava no Getsemane orando, a Bíblia nos diz que ele começa a suar gotas de sangue. É ele orando e o sangue descendo. É ele orando, o sangue descendo. É ele orando, o sangue descendo. É ele orando, o sangue descendo. Porque eu entendo, não é porque ele tem uma vida de oração que ele não vai sangrar. Não é porque ele ora que ele não sangra. Então entenda isso. Não é porque você tem uma vida de oração que Deus ele não permite que você sangra. Até porque esse sangue tem um valor. O sangue que você carrega é a marca da cruz. O sangue que você carrega é a marca da salvação. O sangue que você carrega é a marca para que nós pudéssemos estar aqui até hoje. Então eu entendo, é aquele que ora, mas também sangra. É por isso que eu prego para pessoas que estão aqui dentro, que quando coloca o joelho no chão está sangrando, mas está orando. Enquanto o filho está na biqueira, está sangrando, mas está orando. Enquanto pensa em parar, mas está sangrando, mas está orando. Até porque o que deixa o crente firme até hoje não é pegar e ficar sangrando, não, mas ainda é pegar e orar por aquele que ainda pode salvar, curar e libertar. Ele ora, o sangue desce. E aqui eu entendo que conforme ele orava, o sangue dele descendo, era ele nos limpando do nosso pecado. Logo após, ele é amarrado, ele é colocado de joelho, as mãos dele ficam acima do seu rosto. Ele ficava nu. Então vinha uma chicoteada. E pelo costume romano, eram 39 chicoteadas sobre o corpo de Cristo. O azorraque romano, ele tem 12 tiras. Na ponta dessas tiras, ossos de animais quebrados, junto com o chumbo derretido. Era o chicote subindo e descendo. 12 cortes sobre as costas de Cristo. O sangue descia um pouquinho. Segunda chicoteada, 24 cortes sobre a costa de Cristo. Era mais sangue caindo. Terceira chicoteada, 36 cortes sobre as costas de Cristo. Imagino eu, a chicoteada de número 35, aquele chicote enferrando sobre as costas de Cristo. Para poder tirar daquela costa tem que fazer força. Conforme ele puxa com força das costas do nosso Messias, é sangue caindo no chão, é sangue sujando a sandália dos romanos. Mas eu olho para tudo isso e ainda vejo que foi limpando o nosso pecado mais um pouco. É conforme a coroa de espinhos sendo colocada na cabeça dele, com cerca de 72 espinhos, cada um com cerca de 5 a 7 centímetros. Para colocar na cabeça de Cristo tem que martelar. É o martelo subindo e descendo, para a coroa descer e o sangue descendo sobre a cabeça dele. Mas aí eu olho lá na crucificação, pregando pregos sobre os cotovelos, sobre os pulsos dele. Conforme o martelo sobe e desce, o prego vai entrando e vai perfurando. Conforme mais perfura, mais sangue desce na cruz do Calvário. Então eu passo a entender que até quando ele estava orando, ele estava sangrando, ele estava limpando a gente do nosso pecado. Então eu entendo que até quando ele está na cruz, ele ainda está de pé. Então eu tenho que te falar, mesmo crucificado com Cristo, mesmo sofrendo calúnia, permanência de pé na cruz. Até porque a nossa força não vem do homem, a nossa força ainda vem do próprio Messias. É ele tomando coroa de espinhos, o sangue descendo. É ele tomando chicoteada nas suas costas, o sangue descendo. É ele sendo espancado. É ele tomando cuspida no rosto. É ele sendo pregado naquele madeiro, o sangue descendo. Não tem como. Eu já falei aqui e vou repetir. Não tem como ter a cura se você não crê na cruz. Eu vou repetir. Não tem como ter a salvação se você não crê na cruz. Não tem como ter arrependimento se você não crê na cruz. Pablo, por que você está falando isso? É porque eu sei
que todas as dores que nós passamos pode machucar, mas não é para nos matar. Faz pensar em desistir, mas Cristo ainda coloca ânimo em nós. Faz pensar em parar muitas das vezes, mas mesmo assim a gente não para. E não é porque a gente é bom, tira isso da cabeça. É porque teve alguém que carregou peso que eu e você não poderia carregar. É porque teve alguém que morreu sendo que era para a gente morrer naquele lugar. Era porque alguém pegou e tomou sobre si todos os nossos pecados. E ainda curou a gente quando ele foi pregado na cruz. Aleluia! Então quando ele morre, em uma sexta-feira, no domingo de manhã, ele ressuscita. Mas aí eu me lembro de uma parábola bem conhecida. Mateus capítulo de número 25. É o próprio Cristo que diz uma parábola. A parábola das 10 virgens. 5 delas tinham azeite e 5 delas não tinham. O que eu acho interessante, que hoje em dia, em algumas das nossas igrejas, uma das pregações que tem faltado é a crucificação. A segunda é o arrebatamento da igreja. Eu tenho que pregar, porque 5 delas tinham azeite e 5 delas não tinham. Perceba, estavam no mesmo ambiente. Porém eu entendo que nem todo mundo que está no mesmo ambiente carrega azeite consigo mesmo. Nem todo mundo que está nesse mesmo ambiente, e me perdoe dizer, vai subir naquele grande dia. Nem todos nós que pregamos naquele grande dia vai ser arrebatado com a igreja. Por quê? Porque é o que Paulo ele diz: não adianta nada você ser batizado e continuar praticando as obras da carne. É ele falando em outras maneiras. Você que bebe, você vai ficar. Você que fuma, você vai ficar. Você que fica em adultério, você vai ficar. Você que ainda está em pecado, você vai ficar. É você que vem para o culto, levanta a mão para receber, mas quando sai do culto, mostra aquele dedo que não devia, você vai ficar. É você que vem para o culto, abre a boca para dar glória, mas quando sai do culto, abre a boca para falar palavrão, você vai ficar. É você que entra no culto, prega que Deus liberta, cura e traz salvação, mas quando sai da igreja, olha para alguém que está caído, está no chão, aponta o dedo na cara dele e fala: esse daí não tem mais jeito, é um desgraçado, Deus se esqueceu dele, você vai ficar. É Deus pegando e fazendo a gente entender que nem todo mundo que sobe na tribuna, pega no microfone para pregar, vai poder subir ao alto dos céus para poder ceiar com o próprio Senhor. Nem todo mundo que entra por aquelas portas e ainda aceita Jesus como verdadeiro e único Salvador vai poder subir naquele grande dia, até porque ainda está no pecado de Adão. Porque eu entendo que é o pecado da inocência, não tem consciência do que está fazendo, mas quando levanta a mão para citar o nome dele, passa a ter conhecimento do que é certo e do que é errado. Essas pessoas que vão ficar naquele grande dia. Então eu entendo que nem todo mundo que está aqui dentro vai poder subir naquele dia, porque está no mesmo ambiente, tem azeite, mas não tem reserva. Está no mesmo ambiente, tem aparência, mas não tem azeite. Aleluia! Ele morreu e ressuscitou. Glória a Deus. Para quê? Trazer uma promessa para nós. Ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. A promessa que ele fez para nós é a promessa que havia buscar a sua noiva, lavada e remida no sangue do Cordeiro. E por que essa Bíblia? E por que o que eu falei na Bíblia se condiz com o livro de Mateus capítulo 25? É simples. Eu venho alertar: o noivo vem aí. Para mim não importa se depois dessa pregação você vai para o bar. Para mim não importa que se depois dessa pregação vai voltar a fazer o que você fazia. Mas o meu papel aqui, eu estou fazendo ainda é pregar a palavra.
enquanto tem uma libertinagem, enquanto tem algo que o Satanás ele quer colocar na cabeça dos nossos jovens, que o corpo é meu, eu faço dele o que eu quero, eu ainda venho aqui para poder te falar. O seu corpo ele é de Jesus e quem ainda manda nele é Deus. Quem ainda manda nessa casa de oração é Deus. É uma geração que está pegando e está vindo para o culto e está falando, vem do jeito que você está, porque Deus ele te ama assim. Para com isso, meu filho, para com isso, minha filha. Até porque quando ele morreu, ele disse: negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e me siga. Se quer continuar da maneira que você estava, fica lá fora. Mas quem quer ser transformado pela palavra, toma a tua cruz e siga Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aí eu passo a entender o que? Livro do profeta Isaías, capítulo 53, verso 5. É quando ele profetiza dizendo: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. É o pecado que eu e você tinha. Era ele tomando chicoteada. É conforme a gente pecasse e levasse ao tempo do nosso erro, ele levando sobre si, sobre a chicoteada que ele tomava. É conforme falando que ele foi moído. Eu começo a olhar para as costas de Jesus, parecendo carne moída, caindo no chão, saindo do corpo. Mas eu ainda louvo a Deus, porque é pelas pisaduras deles que nós fomos sarados. É quando ele anda por cima de nós. É quando a gente pisa onde Cristo pisa, que a gente ainda tem a cura sobre nós. Eu amo isso, porque eu ainda tenho que pregar para aqueles que vão subir, mas eu também tenho que pregar para aqueles que vão ficar. Quando a igreja for arrebatada, a palavra arrebatamento significa ser tirada à força, ou seja, aqueles que estão lavados e remidos no sangue do Cordeiro, que seguem as leis de Cristo, serão arrebatados. Porém, aqueles que vão ficar, passarão 3 anos e meio